Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar a nossa leitura sobre o livro Livre para Escolher, de Milton Friedman. Na aula anterior, nós falamos sobre preço, certo? Agora nós vamos falar sobre o que o preço ele regulamenta. E eu falei anteriormente sobre 3 formas. E hoje nós vamos falar sobre o preço como informação. Então vamos lá. Eu irei citar aqui o mesmo exemplo o mesmo exemplo do livro que ele falou com um lápis. O exemplo é o seguinte: as escolas abrem, então tem um aumento de inscrições nas escolas, juntamente com o aumento da população, e elas requerem mais lápis, consequentemente. A demanda ela aumenta por causa dessas inscrições, certo? O vendedor ele percebe esse aumento de demanda e ele encomenda mais. E essa encomenda vai gerar mais custos para a pessoa que fabrica o lápis, para o vendedor, certo? Eu só discordo um pouquinho desse livro, é sobre o que ele diz que o preço da mão de obra ela vai aumentar só pelo fato de ter mais demanda. O certo seria esse, mas na prática isso não acontece. E os salários também não aumentam. Então essa é a única ressalva que eu deixo sobre essa parte do livro. Porque ele diz nessa primeira parte que o aumento da demanda ela eleva o preço da mão de obra. Muito pelo contrário. Nós vimos hoje em dia. Então no caso aqui o que ele está dizendo é se os trabalhadores eles fossem inteligentes, certo? Fossem inteligentes para ele aumentarem o preço através da alta demanda. Só que isso não acontece na vida real. Ou seja, isso aqui não acontece. Então essa é uma ressalva que eu deixo. Bando de burguês, safado! O que acontece é exatamente quando acontece a diminuição do recurso, que vai ser mais o que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Não obstante essa informação do preço, cada parte relacionada a esse evento produção de lápis não precisa saber a necessidade dos motivos. Como, por exemplo, o produtor de madeira não precisa saber a necessidade de que teve inscrição lá nas escolas e estavam pedindo mais lápis, ele não precisa saber disso. Mas agora o vendedor precisa. Ou seja, cada parte ela tem um conhecimento que lhe é necessário. Essa é uma ideia principal do que o Milton Friedman estava dizendo. Cada parte que produz, ela sabe o essencial através do preço. Não é necessário saber de tudo. Por exemplo, o produtor de madeira, ele não quer saber se houve inscrição no Cará 4, ele não quer saber. Ele só quer saber que a madeira aumentou. É isso que ele quer saber. A demanda de madeira aumentou e ele vai produzir em cima daquilo. Então, ou seja, o preço, ele está dando informações, a madeira aumentou e a demanda aumentou. A partir do momento em que ele vê que a demanda aumentou, aí ele tem opções de fazer um custo, aumentar o custo, ele tem a opção de aumentar o nível de trabalhadores também. Ou seja, aí existe a ideia da inteligência, que também vai ser explicado um pouquinho mais para frente. Mas agora vamos entender essa premissa. Que todos, através do preço, levam... O preço em si, ele traz informação, como vocês estão vendo aqui. Ele traz a informação, a demanda aumentou. Certo, agora vamos dar uma olhada na oferta. É o seguinte, essa é a ideia que ele quer passar, que o preço ele possui uma informação, certo? E essa informação, ela é do preço, ela é tanto do preço atual quanto do preço da entrega futura. É uma informação essencial, tanto para o fabricante quanto para o produtor. E essa informação, ela vai dizer para o fabricante, olha, tal produto é melhor e tal produto tem menos custos. E o fabricante vai pensar desse jeito. O produtor de madeira também. Ele vai tentar diminuir os custos e vai produzir, tentar fazer, pelo menos em regra, tentar fazer o melhor produto. O melhor produto, em regra, seria essa a ideia. E as pessoas que não estão participando desse interesse, que é fazer esse lápis, não vão conhecer e não tem nem o interesse de conhecer esse processo produtivo. Ah, agora eu entendi! Outro detalhe também que ele diz aqui, e realmente acontece. Ninguém quer saber, quando você chega numa loja, você não quer saber
de qual forma que abater um animal para você comer. Você quer saber da carne. A carne está pronta lá, tal, você compra tal. Essa é a ideia que ele está dizendo. Mas também existe, além, outro detalhe importante é que o preço não só dá informações boas, como também ele dá informações ruins, como é o caso de um incêndio. Um incêndio que diminui o recurso de madeiras, aí o preço aumenta. Nós vemos isso daí no caso de plantações, como por exemplo, a plantação não foi tão boa, tal. Aí você vê que o custo foi elevado do tomate, da cebola. É exatamente isso, o preço ele dá uma informação pra gente. Só que a gente só vê quando a gente vai comprar. E o Milton Friedman, ele diz que existem coisas que interferem na informação do preço. Ou seja, quando olha só a ideia do que ele diz. Qualquer coisa que interfira na informação livre vai dar merda. Quando ele diz qualquer coisa, é exatamente a interferência de você distorcer o livre mercado. E isso acontece sempre. Ou seja, daqui a gente já pode tirar muitas informações importantes. E uma delas é que não é o capitalismo que falha. Muito pelo contrário, é a inteligência das pessoas que falha. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Quando, por exemplo, você lembra daquele exemplo que eu disse do produtor de madeira? Que ele aumenta os custos artificialmente, ou seja, não houve incêndio e os recursos de madeira não diminuíram, ou seja, ele aumentou a oferta artificialmente, ou seja, ele distorceu o sistema de preços quando uma pessoa faz isso. Quando chega assim, por exemplo, o custo disso aqui foi R$5, aí eu vendo a R$50, eu estou distorcendo a oferta. Ou seja, eu estou distorcendo o livre mercado, a ideia. Então, a partir desse momento, ele diz que fica difícil. E uma das principais distorções que tem vem do Estado, como ele diz. O monopólio, o preço artificial. Vamos sustentar aqui cada um deles. Primeiro, o monopólio. Se não existe concorrência, eu boto o preço que eu quiser. E se eu botar o preço que eu quiser, eu vou inventar preços artificiais. Então daí já é o segundo ponto. Preço artificial. E o terceiro, a burrice humana. Lembrando do que eu falei nas aulas de espiritismo, que a burrice humana é a falta de inteligência. Não é ignorância. Burrice não é ignorância, porque todos nós somos ignorantes. Agora nós temos que usar a inteligência da melhor forma, para nós e para os outros. Não devemos usar a inteligência só para nós. E esses caras aqui, eles usam a inteligência só para eles. No caso, eles são burros. Então atrapalha todo o mercado, essas ideias. Ou seja, não é o capitalismo que destrói o sistema de preços, mas é a burrice humana que destrói o capitalismo. Você parece burro! Então a culpa não é do capitalismo. E aqui eu citei algumas interferências que não estão no livro, mas só que acontecem. Algumas estão no livro, outras não. As interferências privadas. Salário que não é real, ela interfere no sistema de preços. Quando você sabe muito bem que existem vermelhinhos, ou governos vermelhinhos que gostam de aumentar o salário artificialmente e dar merda. Outro exemplo também, o lucro artificial, como por exemplo, o que eu falei do exemplo dos R$5, você botar 50, ou seja, não houve a queda não houve a queda de recursos para você aumentar a oferta, filha da puta. Então você vê que existe um lucro artificial que vai gerar efeitos no futuro. E por último, o monopólio de preços, que é sempre uma merda. Monopólio de alguma coisa sempre é uma merda. Então isso distorce o preço, interfere no preço, e isso interfere na informação. Então a informação ela se torna menos eficaz. Por exemplo, a madeira, nesse caso aqui que eu falei da madeira, aí vai e aumenta o preço da madeira. Como é que o cara vai saber que isso não é uma interferência do Estado, com tarifas, restrições, impostos, ou uma interferência privada de tal empresa que é monopólio e bota aí? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai saber que se, por exemplo, se aquilo não é uma inflação, se aquilo é um aumento de oferta ou demanda normal? Como ele vai saber? Porque existe o quê? Muitos fatores que interferem no preço real da coisa. Tanto que a referência nos preços se tornam relativas. E a interferência no preço relativo é uma bosta, cara.
Não há como você se guiar perfeitamente quando acontece isso. Então isso é um ponto interessante dessa parte desse livro. E eu espero que vocês tenham entendido o máximo. Se não entenderam, botem de novo, tal. E por aqui a gente terminou. Vai ser bem básico. Eu estou fazendo bem básico mesmo, de pouquinho em pouquinho, para vocês entenderem. Então, a gente terminou hoje a primeira parte do preço, de preço como informação. Vocês podem ver que é muito interessante, porque ele serve como informação também. E distorcido faz merda. Então, até a próxima. Compartilhem, dê joinha e ajudem o canal a crescer. Até mais, galera.